E aí, eu vejo o seguinte, eu tiro até um pouco pela minha filha, que hoje está fazendo medicina, quando é uma escolha intencional ou um chamado, vamos assim dizer, né? Por vocação. Né? Eu falo isso muito pelo seguinte, no meu caso, enquanto profissional da área de educação, para mim foi quase que um chamado. No podcast anterior, até eu estava falando sobre isso. Eu tive a oportunidade, no dia 6 de agosto de 1995, entrar na sala de aula. Fui meio que jogado ali. E quando eu saí dali, dentro do ônibus, voltando para casa, eu comigo mesmo falando, dizendo o seguinte, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Por mais que, quando eu cheguei e falei para minha mãe isso, minha mãe quis me matar, é claro, né? Falei, professor, vai passar fome e tal, não sei o quê, e papapá, né? Mas é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ou seja, é a questão, e até que a gente estava falando no podcast anterior, da construção da felicidade. Né? Ou seja, fazer aquilo que você gosta e fazer isso todo dia, a gente até me questiona até onde é trabalho e onde é diversão. Obviamente que a gente cansa, é natural, a gente fica estressado, isso é natural. Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama fazer, eu fico na dúvida, porque eu acho que fica entre diversão e trabalho. E ao contrário, ou seja, quando você faz algo que você não tem tesão nenhum por fazer, todo dia é um dia de sofrimento. É uma frustração. Exatamente. E aí, já que você já falou, professor Ruth, vamos entrar por aí. Até que ponto você acha que o estudante escolhe, né? Como que é isso para ele? Escolhe por vocação ou por intenção, né? Ou por influência também, né? Influência, né? Porque a intenção também tem muito a ver com influência, né? Nós vivemos nessa sociedade hoje, por exemplo, que tem muita influência. Né? Hoje a tecnologia proporcionou ainda mais essa questão de você influenciar o outro. Então, muitas pessoas acho que são direcionadas. E essa vontade que vem, às vezes, do íntimo da pessoa, fica em segundo plano. Nossos alunos, eu acho que a maioria deles são mais direcionados do que, de fato, instigados por si mesmo a querer fazer um curso. Infelizmente, há muita influência ainda hoje na sociedade. Acho que precisa desmistificar um pouco algumas profissões e deixar as pessoas serem mais felizes, porque também há muitas frustrações por conta disso, né? Porque muitas vezes, quando você é direcionado, você, lá na frente, dá com os burros na água. Nem sempre é aquilo que você queria fazer. Isso falando em várias profissões, não só em medicina. Uma coisa que eu percebo muito, trabalho muito com alunos de diferentes segmentos econômicos e muitas vezes no primeiro mês do terceiro ano do ensino médio, eu sempre pergunto, geralmente na primeira aula, e aí, qual é o curso que tu vai fazer? Porque eu acho que a gente tem que dar uma pressão mesmo. Como é que é? A família faz e o professor faz, mas é uma pressão benéfica, não é uma pressão para atormentar ninguém. E o que a gente mais escuta é, olha, eu não sei ainda. Né? E é um momento muito complicado, é um momento de muita incerteza, porque, poxa, a tua vida inteira vai ser avaliada naquele momento e você tem que decidir. E toda vez que eu converso com os meus alunos, eu lembro da época em que eu fiz isso. E eu acho que todos vocês devem se lembrar quais eram as profissões que vocês queriam quando estavam no sexto ano, antigamente a oitava série, né? Agora mudou, enfim, nono ano, primeiro, segundo, terceiro, e eu fico me lembrando. Eu tive uma época da minha vida que eu queria ser repórter. Porque eu queria ser repórter. E eu era fã do Pedro Bial. Por quê? Porque eu via aquelas coberturas do Pedro Bial na guerra. Olha como eu era pirado, mano. Eu sou um pouco pirado ainda, né? E aí eu falava pro meu pai assim, pai, eu quero ser repórter correspondente de guerra. E na época eu lembro do Pedro Bial lá em cima do Muro de Berlim. Cara, eu ficava olhando aquilo e falava, mano, top. Cai o Muro de Berlim. Cai o Muro de Berlim. Eu falei, ai, podia ser eu, mano, dizendo cai o Muro de Berlim. Né? Mikhail Gorbachev não sabe mais o que fazer. Né? Então, eu lembro dele fazendo a cobertura da guerra da Chechênia. Cara, era muito legal, assim, eu sempre curti muita adrenalina, eu sou muito assim, né? E aí depois de um tempo, tinha um seriado, mano,
que era, eu não lembro, era a história de um juiz, que de manhã ele era juiz, à noite ele pegava uma moto, um colete, e ele saía matando os bandidos que ele não conseguia... Não era um Era, seriado, era era um justiceiro? filme. Não, um filme. não, era um seriado, mano, passava toda semana. Ah, mas era baseado no filme O Juiz do Stallone. Deve ser. É. Não, mas o juiz Stallone é aquele moderno, né? Uma coisa meio robótica, não era isso, porque não. isso é Era um baseado... cara do cabelão, assim, ele prendia o cabelo, era um juiz cabelão, assim. Mas até era um no ombro. justiceiro. Era um justiceiro. E aí eu olhei e falei, cara, mano, isso é legal, quero ser juiz. Então, quer dizer, o cérebro do jovem, embora eu seja um jovem nos anos 90, mas o cérebro do jovem é assim, né? Ele vai... Eu não sei você virou médico, mas eu não sei se no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você